Após sofrer um acidente, meus pais foram para Roma, me deixando jogada no hospital. Estamos em Roma, nos divertindo com sua irmã. Não nos incomode, gritou minha mãe. Então eu decidi não incomodá-los, mas bloqueei meu cartão de crédito, cancelei o hotel, e quando perceberam, me ligaram aterrorizados. As pessoas sempre dizem que a família é o mais importante. Mas ninguém te avisa que, às vezes, a família é a corda que lentamente aperta seu pescoço até te deixar sem ar. Isabel caminhava com firmeza pela rua, o olhar fixo na tela do celular, onde verificava sua conta bancária pela 10ª vez no dia. O número que apareceu não era surpreendente, mas era sufocante. Mal o suficiente para cobrir a conta do gás, a terapia da Kátia e a comida da semana. Suas próprias despesas ficavam, mais uma vez, em último lugar. Apertou os lábios e guardou o celular no bolso do casaco, tentando ignorar o nó no estômago que sentia há meses, ou talvez anos. O som da cidade envolvia, buzinas impacientes, murmúrios de pedestres, o eco de passos apressados sobre a calçada. Tudo parecia se mover a um ritmo imparável, como uma máquina na qual cada engrenagem cumpria sua função. Todos avançavam. Todos, menos ela. Isabel. A voz aguda de sua mãe a tirou de seu transe assim que cruzou a porta de sua casa. Não houve saudação, apenas uma exigência disfarçada de urgência. Você já pagou a terapia da sua irmã? Sim, respondeu, tirando o casaco com movimentos calculados. Bom, porque se não tivesse feito isso, não sei o que faríamos. Kátia já tem o suficiente com o que está passando. O que Kátia estava passando era uma crise de ego. Isabel conteve as palavras que quase saíam e optou por acenar com a cabeça enquanto deixava suas coisas no sofá. Kátia apareceu no umbral da sala, vestindo roupa esportiva de marca, o celular na mão e uma expressão de irritação. Me diz que você também pagou a internet, disse, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos. Sim. Ainda bem. Eu não conseguiria viver sem isso. Não conseguiria viver sem isso, mas sim sem trabalho, murmurou Isabel em voz baixa, embora não o suficiente para que Kátia não a ouvisse. A irmã mais velha levantou os olhos. Seus olhos escuros se estreitaram como os de um predador que acabaram de provocar. O quê? Nada, disse Isabel, sentindo como a tensão comprimia seu peito. Não foi nada. Você está insinuando que eu deveria pegar qualquer trabalho, qualquer só porque não estou recebendo um salário agora? Não é que estou insinuando, respondeu Isabel, dessa vez com clareza. Já passou mais de um ano, Kátia. Quanto mais você vai esperar? Eu não vou me contentar com qualquer coisa, Isabel. Eu tenho padrões. E você acha que eu não? O silêncio que se instalou foi tão pesado que Isabel conseguiu senti-lo na pele. Sua mãe foi a primeira a quebrá-lo com um suspiro exagerado. Por que você sempre tem que fazer isso, Isabel? Sua irmã está passando por um momento difícil e você só aumenta o estresse dela. Não, mãe, disse Isabel, sentindo a raiva se acumular em seu peito, fervendo logo abaixo da superfície. Eu sou a que está passando por um momento difícil. Eu sou a única que está segurando essa casa. Sua mãe estalou a língua com desaprovação, como se Isabel tivesse acabado de dizer a maior tolice do mundo. Meu Deus, que exagero! Você tem um trabalho estável, vai bem. O que custa ajudar a sua família? O que me custa? Me custa tudo. Me custa minhas economias, meus planos, minha tranquilidade. Mas claro, isso não importa porque enquanto Kátia estiver confortável, tudo está bem, né? A cara de sua irmã se transformou em um reflexo de puro desprezo. Se te incomoda tanto ajudar, para de fazer isso. A frase, lançada com a intenção de ferir, não causou o efeito esperado. Isabel sorriu, embora não houvesse alegria em sua expressão. Essa é a diferença entre você e eu, Kátia. Eu não posso me dar ao luxo de ser egoísta. Ela não esperou uma resposta. Pegou sua bolsa e foi para o seu quarto antes que sua mãe pudesse dizer algo mais. Fechou a porta com um pouco mais de força do que o necessário e apoiou a testa contra a madeira, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escapar. Sempre foi assim. Sempre. Desde quando era criança, quando seus pais a obrigavam a ceder seus brinquedos para Kátia porque ela era mais velha e deveria aprender a compartilhar. Depois, na adolescência, quando sua mãe dava para a irmã as melhores coisas porque ela valorizaria mais. Agora, adulta, seu único papel na família era ser a provedora silenciosa. Aquela que sacrificava tudo sem esperar nada em troca. Mas a paciência de Isabel tinha um limite. E esse limite estava começando a rachar. Naquela noite, enquanto o som abafado da televisão chegava da sala,
Isabel abriu seu computador e procurou por voos. Roma. Uma viagem para os pais. Um gesto para mostrar a eles que, apesar de tudo, ela ainda se importava com o bem-estar deles. Talvez, só talvez, com esse esforço, eles a olhassem de outra forma. Reservou o hotel, organizou as excursões, planejou cada detalhe com a precisão de alguém acostumado a controlar tudo. E, embora não pudesse saber naquele momento, aquela viagem seria a última vez que tentaria provar seu valor. Porque logo descobriria que, para eles, ela nunca foi mais do que um meio para conseguir o que queriam. O dia tinha sido um inferno. Isabel saiu de seu escritório com a mandíbula tensa e os ombros duros. Lidou com clientes difíceis, e-mails urgentes e ligações intermináveis que só lembraram mais uma vez de que sua vida girava em torno das necessidades dos outros. Quando finalmente desligou o computador e saiu do prédio, sentia o peso da semana em cada músculo de seu corpo. O ar da cidade estava impregnado com o cheiro de gasolina e de chuva recente. Caminhou até o estacionamento com a mente dispersa, revisando a lista interminável de responsabilidades que a esperavam em casa. O pagamento da terapia da Kátia, as contas, o jantar que provavelmente teria que preparar porque ninguém mais faria. Sua vida estava calculada ao milímetro, um quebra-cabeça em que cada peça se encaixava perfeitamente, desde que ela garantisse manter tudo no lugar. Seu celular vibrou no bolso do casaco. Ela o tirou sem pensar e viu a notificação na tela, uma mensagem de Kátia. Por que você reservou um hotel de 4 estrelas e não de 5? Isabel sentiu um nó na garganta. Sem obrigada, sem que gesto bonito, sem te agradeço. Só mais uma reclamação. Ela entrou no carro e deixou o celular no banco do passageiro, sem responder. Passou a mão na têmpora, tentando se acalmar. Ligou o motor e saiu do estacionamento. As luzes da cidade brilhavam na noite, refletindo no para-brisa molhado pela garoa. Seus pensamentos estavam dispersos, presos na sensação sufocante de viver uma vida que não lhe pertencia. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Espero que você tenha escolhido bons restaurantes. Não quero comer lixo turístico. Isabel apertou o volante com força. Outra mensagem. Se eu fosse você, me preocuparia. Você está investindo em algo que não vai aproveitar. Não acha que eu mereço essa viagem mais do que ninguém? Seus olhos deslizaram por um segundo para a tela do celular. E esse segundo foi o suficiente. Uma buzina ensurdecedora. Um golpe brutal. O mundo girou violentamente ao seu redor. O som do monitor cardíaco foi a primeira coisa que ouviu. Isabel sentiu que flutuava entre a consciência e o sono. Uma dor lancinante atravessava seu corpo, como se cada fibra de seu ser estivesse quebrada ou fora de lugar. Vozes. Lacerações na perna esquerda, fratura nas costelas. A pressão continua caindo. Levem-na para a cirurgia imediatamente. Tentou falar, mas sua boca estava seca. Não conseguia mover os lábios. Tudo se desfez em um manto negro. Abriu os olhos lentamente. A luz do hospital era branca e fria, impessoal. O cheiro de desinfetante e medicamentos impregnava o ar. Um apito constante marcava o ritmo de sua respiração. Ela moveu ligeiramente a cabeça e viu seus pais do outro lado do quarto. Não havia lágrimas em seus rostos. Não havia angústia. Apenas impaciência. Sua mãe olhava a hora em seu telefone e seu pai tinha os braços cruzados. O que aconteceu? Sua voz saiu rouca, mal um sussurro. Sua mãe levantou os olhos e suspirou. Você sofreu um acidente. Não houve doçura em suas palavras, nem um vestígio de preocupação real. Quanto tempo estou aqui? Desde ontem à noite, respondeu seu pai com um tom seco. Kátia! Sua mãe deu de ombros. Ela não quis vir. Diz que hospitais dão ansiedade a ela. O ar no quarto ficou insuportável. Isabel sentiu um nó no peito, uma dor diferente da física. E vocês, vão ficar? A resposta de seu pai foi como uma lâmina fria em sua pele. Não podemos cancelar a viagem, Isabel. Já está paga. O silêncio foi absoluto. O golpe foi mais forte que o impacto do carro contra seu corpo. O quê? Sua mãe suspirou com impaciência. Não faz sentido desperdiçar os bilhetes. Além disso, Kátia tem estado muito estressada este ano. Ela precisa dessa viagem. Ela precisa dessa viagem. Não você. Não importa que você esteja em uma cama de hospital, com fraturas e hematomas, com o corpo destruído.
O único que importa é que Kátia precisa dessa viagem. Isabel engoliu em seco, sua boca tão seca quanto o deserto. Não podem adiar? Seu pai balançou a cabeça. Não vamos perder a reserva por causa disso, Isabel. Seus lábios tremiam. Algo dentro dela se quebrou. Não foi tristeza. Não foi raiva. Foi algo mais sombrio. Foi a certeza absoluta de que sua família nunca viu como algo mais do que um meio para conseguir o que queriam. Seus pais trocaram algumas palavras mais sobre a viagem, sem olhá-la. Despediram-se com frio, nos vemos quando voltarmos, e saíram do quarto. Nem um beijo. Nem um carinho na testa. Nada. Isabel olhou a porta se fechar atrás deles e compreendeu que, para eles, nunca foi importante. Nunca. Desviou o olhar para seu telefone na mesa de cabeceira. Respirou fundo. E pela primeira vez em sua vida, decidiu que não ficaria de braços cruzados. Eles não iriam aproveitar essa viagem. Isso ela jurava. A luz fraca do hospital projetava sombras longas nas paredes, e o monitor cardíaco emitia um bip rítmico que parecia marcar o passar do tempo de uma maneira cruel. Isabel não fechava os olhos há horas. Sempre que tentava, a mesma cena se repetia em sua mente. A voz fria de seu pai, a indiferença de sua mãe, a ausência de Kátia. Não podemos cancelar a viagem. Kátia tem estado muito estressada este ano. Ela precisa dessa viagem. Um estalo de raiva percorreu seu corpo. Ela estava deitada naquela cama com o corpo quebrado, enquanto eles faziam as malas e partiam para Roma sem olhar para trás. Imaginou-os no avião, confortáveis em seus assentos, com os itinerários cuidadosamente organizados, todos pagos com seu dinheiro. Era um pensamento que revolvia seu estômago. Lentamente, deslizou a mão até a mesinha de cabeceira e pegou seu celular. Seus dedos, trêmulos pela fraqueza, destravaram a tela. As reservas do hotel, os ingressos para as excursões, os jantares em restaurantes exclusivos, tudo estava a um clique de desaparecer. O poder de uma decisão. Um ato silencioso, sem gritos, sem confrontos. Apenas justiça. Justiça para si mesma. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, mas determinado, enquanto começava a cancelar cada uma das reservas. A notificação de confirmação chegava após cada cancelamento, uma após a outra, como pequenas vitórias pessoais. Hotel cancelado. Excursões canceladas. Reservas de restaurantes apagadas. Fechou os olhos e exalou. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava sendo a filha responsável. Não estava se sacrificando para que eles fossem felizes. Eles não mereciam nada do que ela havia dado a eles. Horas depois, no aeroporto de Roma, Kátia esticou os braços preguiçosamente enquanto saía pela porta de embarque. Sua mãe caminhava ao seu lado, com uma expressão de satisfação no rosto. A viagem prometia ser exatamente o que precisavam. Descanso, luxo, uma fuga da rotina. Seu pai estava revisando seu celular, garantindo que as informações do hotel estavam em ordem. Quando chegou ao balcão do táxi, tirou a carteira e olhou para sua esposa com segurança. O hotel está a 20 minutos daqui. Isabel fez bem em escolhê-lo. Sua mãe assentiu desinteressada enquanto Kátia olhava seu celular. Ela havia ignorado as mensagens de Isabel durante todo o voo, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, sentiu curiosidade em saber como ela estava. Abriu o chat e a primeira coisa que viu foi a última mensagem. Se eu fosse você, me preocuparia. Você está investindo em algo que não vai aproveitar. Não acha que eu mereço essa viagem mais do que ninguém? Franziu a testa. Não havia resposta de Isabel. Só um vazio desconfortável na conversa. Suspirou e deslizou a notificação para o lado. Deu um passo em direção ao táxi, mas então sua mãe exclamou algo que a fez parar. O que significa isso? O tom de sua voz mudou em um instante. Da calma para alarme. Seu pai olhou para ela com confusão antes de tirar o próprio celular e verificar o aplicativo do hotel. Não pode ser. Kátia franziu a testa e tirou seu celular rapidamente. Abriu seu e-mail e sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver a notificação na tela. Reserva cancelada. Não, não pode ser. O olhar de sua mãe se tornou afiado. Que diabos está acontecendo? Seu pai apertou os lábios, com a mandíbula tensa, e ligou para o número do hotel. Levou o telefone até o ouvido, caminhando em círculos enquanto ouvia a gravação automática que lhe informava que sua reserva havia sido cancelada e que não havia mais quartos disponíveis para eles. Quem diabos fez isso? Rosnou.
O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Kátia engoliu em seco, deslizando o dedo freneticamente pelo celular até abrir o aplicativo de reservas. Uma por uma, as notificações de cancelamento apareciam em sua caixa de entrada. Excursão para a Capela Sistina, cancelada. Tour pela Toscana, cancelado. Jantar no Il Marchese, cancelado. Hotel, cancelado. O rosto de sua mãe se deformou em uma careta de incredulidade. Não pode ser. Isso deve ser um erro. Isso não é um erro, disse Kátia, com a voz envenenada. Descou o número de Isabel com fúria e levou o telefone ao ouvido. Chamada rejeitada. Tentou de novo. Nada. Um calafrio subiu pela sua espinha quando ela entendeu o que estava acontecendo. Essa maldita, sussurrou, apertando os dentes. Sua mãe lhe arrancou o telefone e tentou novamente. Isabel não atendeu. A raiva fez ela lançar o celular dentro do táxi vazio. Ela arruinou nossa viagem. Seu pai, que estava em silêncio durante todo o caos, exalou com força e tirou seu próprio celular. Eu vou resolver isso. Ela não pode nos deixar presos em outro país. Descou. A chamada não foi rejeitada. Mas Isabel não atendeu. A fúria borbulhou em seu peito. No hospital, Isabel observava a tela do seu telefone com indiferença. Cada chamada recebida era como uma melodia de justiça. Sua mãe. Kátia. Seu pai. Uma após a outra. Uma após a outra. Ela ignorou todas. Enquanto o som da campainha reverberava na sala, sentiu uma calma estranha, quase prazerosa. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha o controle. Um leve toque na porta a tirou de seus pensamentos. Posso entrar? Era Marta, uma de suas colegas de trabalho. Ela segurava uma bolsa com comida na mão e um sorriso sincero no rosto. Você não precisava ter vindo, sussurrou Isabel, com a voz ainda rouca. Marta deu de ombros e deixou a bolsa na mesa. Somos amigas, não somos? Quem mais ia trazer comida decente para esse hospital? Isabel sentiu um nó na garganta. Seus colegas de trabalho foram as únicas pessoas que se preocuparam com ela. Nos últimos dias, ela não esteve sozinha nem por um instante. Turnos organizados de visitas, pequenos presentes, mensagens de ânimo. Eles haviam se mostrado mais família do que sua própria carne e sangue. Enquanto Marta falava sobre coisas triviais para distraí-la, Isabel pegou seu telefone mais uma vez. Uma notificação chamou sua atenção. Uma mensagem de voz da sua mãe. Ela hesitou por um momento. Seu dedo deslizou até o botão de reproduzir. Mas antes de fazê-lo, algo dentro dela a impediu. Não valia a pena. Não valia a pena ouvir mais insultos, mais manipulações, mais tentativas de fazê-la se sentir culpada. Ela apenas apagou a mensagem sem ouvi-la. Respirou fundo. Passou a vida inteira tentando ser a filha perfeita. Mas já não era sua filha. Já não era o problema dela. O hospital tinha um ar denso naquela noite. As luzes fluorescentes projetavam sombras frias nas paredes e o murmúrio das enfermeiras flutuava no ambiente. Isabel estava sentada na cama, com o olhar perdido na tela do seu telefone. Há dias, sua família não parava de tentar contatá-la. Mensagens exigindo explicações, chamadas cheias de insultos, áudios que ela não teve paciência de ouvir. Todos tinham algo em comum, ninguém perguntava como ela estava. As visitas dos seus amigos a mantiveram sã. Seu chefe garantiu que o seguro cobrisse todas as suas despesas médicas e seus colegas de trabalho organizaram turnos para garantir que ela nunca ficasse sozinha. Levavam café, revistas, comida decente. Alguns ficavam em silêncio ao seu lado, sem necessidade de palavras, mas transmitindo um apoio genuíno que ela nunca havia recebido de sua própria família. Enquanto verificava as notificações em seu telefone, uma enfermeira entrou no quarto. Ela parecia desconfortável, como se estivesse prestes a dizer algo que preferiria evitar. Isabel, seus pais estão aqui. E sua irmã também. O coração de Isabel não reagiu. Não se acelerou, não bateu forte. Ela não sentiu nada. Estava pronta. Não quero vê-los. A enfermeira vacilou. Eles dizem que é urgente. Não há nada urgente que possa me dizer. Eles querem entrar de qualquer jeito. Então, chame a segurança. A enfermeira olhou para ela com surpresa, mas não discutiu. Saiu da sala e, alguns segundos depois, o estrondo de vozes enfurecidas preencheu o corredor.
Isabel ouviu sua mãe gritar com a enfermeira, exigindo que deixasse passar, seu pai tentando impor sua autoridade com sua voz grave e Kátia soltando xingamentos que não a surpreenderiam caso ainda se importasse. A porta se abriu de repente antes que a segurança pudesse intervir. Sua mãe entrou primeiro, com o rosto distorcido pela ira. Atrás dela, Kátia e seu pai avançaram com passos pesados, como se estivessem prontos para um confronto violento. Como você se atreve? Explodiu sua mãe, aproximando-se da cama com os olhos cheios de fúria. Como você se atreve a nos fazer isso? Isabel não respondeu. Nem sequer levantou os olhos do telefone. Nos deixou na rua. Gritou Kátia, com as mãos tremendo de raiva. Em outro país, sem hotel, sem comida, sem nada. Nos humilhou. Seu pai avançou até a cama e apontou para Isabel com um dedo acusador. Você vai resolver isso agora mesmo. Vai transferir o dinheiro que nos fez perder. E vai pedir desculpas. Isabel finalmente levantou os olhos. Fez isso com calma, sem pressa, como se estivesse olhando para estranhos. Desculpas. Sua mãe bateu na mesinha ao lado da cama. Você não tem vergonha. Nos traiu. A sua própria família. Família? Repetiu Isabel com um sorriso frio. Que curioso. Achei que família fosse a que fica ao seu lado quando você está em um hospital com fraturas e feridas abertas. Para de se fazer de vítima. Kátia deu um passo à frente, com um olhar venenoso. Você sempre foi uma ressentida. Sempre querendo se fazer de mártir. Isabel olhou para ela com algo parecido com compaixão. Não. Só parei de ser sua empregada. O rosto de sua irmã se transformou em uma máscara de ódio puro. Você arruinou minha vida. Isabel soltou uma risada curta e seca. Eu arruinei sua vida? Me fez passar pela pior experiência da minha vida. Em outro país, sem dinheiro, sem onde dormir. Te fiz pagar pela primeira vez na sua vida que teve que enfrentar as consequências. Sua mãe bateu a mesa novamente. Você é uma maldita egoísta. Eu sou a egoísta? Repetiu Isabel, sentindo a raiva fervendo em seu peito. Eu, que paguei sua casa, sua comida, suas roupas, a terapia da Kátia, enquanto vocês não faziam absolutamente nada? Seu pai tentou falar, mas Isabel interrompeu com uma frieza que nunca antes havia demonstrado. Acabou. O silêncio que se instalou na sala foi cortante. Sua mãe piscou, como se não tivesse ouvido direito. O que você disse? Isabel se levantou lentamente da cama, sem tirar os olhos deles. Acabou. Não vão me ligar, não vão me escrever, não vão receber nem um centavo mais de mim. Não vou pagar as contas de vocês, nem a comida, nem a terapia. Não vou resolver a vida de vocês. A incredulidade de sua mãe se transformou em uma risada amarga. Você não está falando sério. Isabel pegou o telefone e deslizou a tela com calma. Olha. A mãe dela se inclinou e sua expressão mudou ao ver as mensagens de confirmação na tela. Pagamento do aluguel. Cancelado. Conta de luz e gás. Cancelada. Pagamento da terapia de Kátia. Cancelado. Você não pode fazer isso. A mãe tentou arrancar o celular dela, mas Isabel afastou com facilidade. Já fiz. Kátia parecia sem ar. Você está me deixando sem terapia. Você pode arrumar um emprego e pagar sozinha. O rosto da irmã ficou vermelho de raiva. Você é um monstro. Isabel inclinou a cabeça com uma serenidade perigosa. Eu sou livre. O pai dela apertou os punhos. Você vai nos arruinar. Não. Vocês se arruinaram sozinhos. A mãe deu um passo para trás, respirando rápido. Se você acha que vai sair impune. Isabel a olhou sem emoção. O que você vai fazer? Vou contar para todo mundo quem você realmente é. Kátia sorriu com malícia. Sim. Eu vou postar tudo. Para que todos vejam o que você fez. Isabel piscou, sem interesse. Faça isso. A mãe ficou parada. O quê? Faça isso. Poste o que quiser. O desconcerto no rosto deles foi quase divertido. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perguntar por que uma filha colocou sua própria família na rua. E quando responderem, vão saber que eu mantive todos por anos. Kátia apertou os lábios. Você está morta para mim. Isso me liberta. Isabel olhou para a porta e com a voz firme disse a última coisa que diria a eles na vida. Fora. Nenhum dos três se moveu. Ela pegou o celular e discou um número.
Segurança, por favor. A mãe xingou baixinho e saiu do quarto. O pai foi atrás, com um olhar que tentava ser severo, mas só mostrava desespero. Kátia foi a última a sair. Antes de cruzar a porta, se virou para olhá-la com desprezo absoluto. Você vai ficar sozinha. Isabel sorriu com calma absoluta. Não mais. Kátia bufou e desapareceu no corredor. A porta se fechou e, com ela, todo o peso do passado. Isabel respirou fundo e, pela primeira vez na vida, sentiu o que era estar em paz. Os dias passaram e o ar no quarto do hospital parecia mais leve. Sem as constantes interrupções de sua família, Isabel finalmente podia descansar sem sobressaltos. Havia passado tempo demais presa em uma dinâmica tóxica, entregando cada parte de si mesma a pessoas que nunca valorizaram. Mas isso tinha acabado. Agora, enquanto observava a luz suave filtrando pelas cortinas, sentiu pela primeira vez em sua vida algo parecido com tranquilidade. Seus amigos tinham sido um pilar em sua recuperação. Todos os dias, alguém passava para visitá-la. Marta lhe trazia livros, Daniel trazia café de sua cafeteria favorita, e seu chefe, surpreendentemente, havia enviado flores com um bilhete simples, mas significativo: o trabalho pode esperar. Você não. Isabel nunca havia esperado receber tanto carinho. Estava acostumada a dar, não a receber. E ainda lhe custava acreditar que essas pessoas, sem nenhum laço sanguíneo com ela, se importavam mais com seu bem-estar do que aqueles que a trouxeram ao mundo. Ela se mexeu um pouco na cama, sentindo a dor nas costelas, mas ignorando-a, pegou seu celular e verificou suas notificações. Chamadas perdidas de sua mãe e Kátia. Mensagens não lidas. Não as abriu. Não havia nada que elas pudessem dizer que valesse a pena ouvir. Suspirou e abriu seu aplicativo de notícias. Precisava se distrair. Foi então que viu a postagem. O sangue lhe gelou. Uma foto de sua mãe, com o olhar cheio de uma tristeza fingida, acompanhada de um texto que parecia tirado de uma novela barata. É difícil quando a família te vira as costas. No momento mais difícil de nossas vidas, minha própria filha nos abandonou. Nos deixou na rua, em um país estrangeiro, sem se importar com o que aconteceria conosco. Criamos uma ingrata que não conhece o amor nem a lealdade. Nos dói, mas Deus vê tudo. Ele fará justiça. Isabel sentiu o calor subir em seu rosto. Não por tristeza, mas por uma raiva pura e ardente. Não se surpreendia com a manipulação, mas vê-la exposta nas redes sociais, diante de centenas de pessoas que não conheciam a verdade, lhe revirava o estômago. Os comentários não demoraram a aparecer. Alguns mostravam compaixão. Que doloroso deve ser, senhora. Espero que sua filha repense. Outros eram mais agressivos. Que vergonha existirem filhos assim. Se eu fizesse algo assim, minha mãe me deserdaria. Isabel sentiu como a impotência lhe apertava o peito. Sua mãe havia criado uma narrativa perfeita, na qual ela era o monstro, a vilã sem coração que traiu sua família. E o pior é que as pessoas acreditavam nisso. Deixou o celular sobre o colo e fechou os olhos. Sua respiração estava pesada, mas sua mente trabalhava com clareza. Não iria entrar no jogo dela. Não responderia com outra postagem dramática. Se sua mãe queria manipular, ela deixaria que a verdade falasse por si mesma. Uma mensagem chegou em seu celular. Era de sua tia Lucia. Não se preocupe, Isabel. Nós nos encarregamos. Ela levantou as sobrancelhas, sem saber o que isso significava. Mas em menos de 10 minutos, entendeu. Sua tia, sua prima e outros familiares começaram a comentar na postagem de sua mãe, desmentindo a história. Um por um, revelaram a verdade. Sério que você fala de abandono, quando Isabel foi quem pagou absolutamente tudo naquela casa durante mais de um ano. Você a deixou no hospital para viajar com o dinheiro que ela pagou. Não minta. Sua filha quase morreu e a única coisa que te importou foi não perder a reserva do hotel. Agora vem jogar de vítima? Os comentários se multiplicaram. O que começou como uma manipulação descarada estava se transformando em seu próprio julgamento público. A postagem começou a perder apoio. Algumas pessoas que inicialmente defenderam sua mãe começaram a apagar seus comentários ou a responder com dúvidas. Se isso for verdade, então a história muda bastante. Alguém tem provas do que estão dizendo? Não demorou muito até que alguém postasse capturas das transferências bancárias de Isabel, os pagamentos que ela fez ao longo do último ano. A verdade já não podia ser ignorada.
Sua mãe, que esperava receber compaixão, se viu encurralada. Isabel observou tudo com uma sensação estranha. Não havia planejado uma guerra digital, mas lá estava ela. E ela não teve que fazer nada. A verdade, finalmente, estava vindo à tona. O clímax aconteceu quando sua mãe respondeu a um comentário com frustração: "Não vou discutir esse assunto com estranhos na internet." E, segundos depois, a postagem desapareceu. Apagada. Isabel colocou o celular de lado e exalou. A manipulação tinha falhado. Fechou os olhos e sentiu um alívio profundo. Não porque sua mãe tivesse perdido a batalha nas redes sociais, mas porque pela primeira vez na vida, a verdade a havia defendido sem que ela precisasse se desgastar. A paz durou pouco. Seu celular vibrou com uma nova mensagem. Era de sua mãe. "Ainda podemos conversar se você refletir." Isabel sorriu. Ela não ia reconsiderar, porque desta vez, ela estava livre. O som da porta do hospital deslizando automaticamente marcou o fim de uma etapa e o começo de outra. Isabel deu um passo para fora, inalando profundamente o ar fresco que contrastava com o ambiente frio e asséptico em que estivera imersa durante semanas. Ela esperava esse momento com uma mistura de emoção e cautela. Não sabia exatamente como se sentiria ao sair daquele lugar, mas o que ela tinha claro era que não era mais a mesma mulher que havia entrado. Um som familiar a tirou de seus pensamentos. Isabel. Ela levantou o olhar e viu Marta, Daniel e alguns de seus colegas de trabalho de pé ao lado do carro, segurando balões e um cartaz feito com pressa, mas com carinho genuíno: "Bem-vinda à sua nova vida." Seu peito se apertou. Nunca imaginaria que alguém faria algo assim por ela. Caminhou até eles com passos lentos, ainda sentindo o desconforto das feridas em processo de cicatrização, mas com calor no coração que fazia tempo não experimentava. "Não precisava fazer isso", murmurou, embora o sorriso em seu rosto traísse suas palavras. "Claro que sim", respondeu Marta, abraçando-a com cuidado. "Nos preocupamos com você, Isabel." Daniel lhe passou uma caixa com seu café favorito. "Queríamos garantir que a primeira coisa que você tomasse fosse algo decente e não o veneno do hospital." Isabel riu suavemente, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, ela pertencia a um lugar. Seu apartamento estava impecável quando chegou. Ela imaginava encontrar o desastre habitual de uma casa abandonada por semanas, mas, em vez disso, o aroma de flores frescas e pão recém-assado recebeu. "Limpeza profunda, cortesia da equipe", disse Marta, cruzando os braços com orgulho. "E tem comida na geladeira. Não vamos deixar você passar fome", acrescentou Daniel. Isabel piscou, sentindo a emoção subir pela garganta. "Não sei o que dizer." "Você não precisa dizer nada. Apenas descanse", respondeu Marta, piscando para ela. Quando seus amigos foram embora, Isabel ficou no centro da sala, observando sua casa com olhos novos. Já não era mais um refúgio onde ela se escondia dos problemas, nem um espaço de passagem entre o trabalho e as obrigações familiares. Agora era dela. Seu lugar. Sua vida. Ela se deixou cair no sofá, permitindo-se afundar no silêncio reconfortante de sua própria existência. Não havia gritos, nem exigências, nem ligações que aprendiam a um ciclo de sacrifícios. Apenas paz. E a paz tinha um sabor doce. Voltar ao trabalho foi mais fácil do que ela imaginava. Seus colegas a receberam com abraços e piadas sobre o quanto sentiram sua falta. O chefe garantiu que ela não precisava se preocupar em compensar o tempo perdido. "Sua saúde é prioridade, Isabel. Não vamos pressionar você." Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que era ser valorizada sem precisar se despedaçar para merecer isso. Os dias passaram e com eles, algo dentro dela começou a mudar. Ela se pegou desfrutando de pequenos prazeres que antes se negava: dormir até tarde em um domingo, comprar algo para si sem se sentir culpada, ler um livro sem a sensação constante de que deveria estar fazendo algo produtivo. Seu celular continuava tocando insistentemente, mas agora ela não olhava com ansiedade. Seus pais e Kátia tentavam entrar em contato com ela. Suas mensagens variavam entre súplicas manipuladoras e cobranças cheias de veneno. Ela não respondeu nenhuma. Sempre que via o nome da mãe na tela, ela se lembrava da frase da última mensagem que ela enviou: "Ainda podemos conversar, se você reconsiderar." Mas ela não tinha nada a reconsiderar. Uma tarde, enquanto revisava seu e-mail, viu uma mensagem de uma agência de viagens com uma promoção para Roma. Algo dentro dela clicou. Ela abriu a página e começou a planejar a viagem dos seus sonhos. O mesmo hotel que havia reservado para seus pais.
As mesmas excursões que nunca chegaram a aproveitar. Os mesmos restaurantes que sua irmã havia desprezado sem sequer tê-los pisado. Só que desta vez, seria para ela. O aeroporto estava cheio de murmúrios e despedidas, mas Isabel caminhava com uma leveza desconhecida. Passou pelo controle de segurança sem problemas, com o passaporte em uma mão e o bilhete na outra. Justo antes de embarcar, seu celular vibrou no bolso. Uma nova mensagem. Você não pode nos ignorar para sempre. Isabel olhou para a tela por um segundo e, em seguida, deslizou o dedo para bloquear o número. Desligou o celular e o guardou na bolsa. Respirou fundo e olhou para a porta de embarque à sua frente. Era a sua vez. Sorriu pela primeira vez em muito tempo e seguiu em frente sem olhar para trás. Que final emocionante! Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Esse tipo de história nos mostra a capacidade do ser humano de superar adversidades e encontrar a força para seguir em frente, apesar das circunstâncias mais difíceis. Se você estivesse em uma situação semelhante, enfrentando traições e desafios tão grandes, como você enfrentaria essa situação? Quais decisões tomaria para proteger seus entes queridos e reconstruir sua vida? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos saber como você abordaria um desafio tão complexo e o que achou do desenvolvimento desta história. Também, se você gostou do relato, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Seu apoio é fundamental para continuar trazendo mais histórias emocionantes e reflexivas como esta. Obrigado por nos acompanhar até o final. Não perca a próxima narrativa que está aparecendo na sua tela. Temos muitas histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.